Na titulação de uma solução de ácido acético CH3COH aquoso com uma solução de hidróxido de sódio NaOH aquoso, uma base forte, a reação que ocorre pode ser traduzida por, portanto, temos aqui uma mol de ácido acético no estado aquoso, reage com uma mol de hidróxido de sódio também no estado aquoso, forma-se uma mol de acetato de sódio também no estado aquoso e uma mol de moléculas de água no estado líquido. Considere que o volume de solução de ácido acético a titular é 25,0 cm3 e que se adicionou 50,0 cm3 de hidróxido de sódio aquoso de concentração 0,100 mol por decímetro cúbico até ser atingido o ponto de equivalência da titulação. Determine a concentração da solução de ácido acético. Comece por calcular a quantidade de hidróxido de sódio adicionada até ter sido atingido o ponto de equivalência da titulação. Apresente todas as etapas da resolução. Antes de prosseguirmos para a resolução deste problema, vamos fazer uma pequena revisão sobre o conceito de titulação. Temos aqui muita informação neste gráfico, mas vamos devagarinho e vamos conseguir que no final ele, para nós, já fica com muito mais clareza. Ao fim e ao cabo, o que está aqui do lado direito é uma montagem para proceder a uma titulação. Temos um suporte, aqui com uma garra, que está a segurar uma bureta. Bureta é essa que tem aqui um dispositivo, portanto uma torneira, que permite regular o caudal de titulante. Atenção que aqui dentro da proveta temos o titulante e, portanto, esta torneira regula o caudal de titulante que cai sobre o titulado que se encontra dentro deste balão de Erlenmeyer. O balão encontra-se por cima de um agitador eletromagnético. Este objeto é sensível ao campo magnético provocado pelo agitador, de modo a homogeneizar permanentemente a solução, dado que no local onde o titulante cai, se tivermos um indicador no titulado, pode haver localmente uma alteração de cor e isso nos-ia induzir em erro, a pensar que já poderíamos estar perante o ponto de viragem, no ponto de viragem, e ainda não estamos. Portanto, convém que a solução seja homogeneizada para que o pH dela esteja mais ou menos uniforme em toda a sua extensão. No gráfico da esquerda temos uma escala vertical com os valores de pH e no gráfico, no eixo das abscissas, temos o volume, neste caso, porque estamos a titular um ácido, o titulado é um ácido, é uma solução ácida, estamos a titular com uma base. E essa base é hidróxido de sódio. E aqui neste eixo está o volume em mililitros que vai caindo sobre o titulado. O pH da solução inicialmente é muito baixo. Porquê? Porque temos uma solução que é um ácido forte. À medida que o titulante vai caindo sobre o titulado, o que é que vai acontecer? Nós aqui temos íons H3O+, e estão a cair íons OH-. Vai haver uma interação entre os íons H3O+, e os íons OH-, de tal maneira que a junção, a ligação dos dois vai produzir água. Quanto mais titulante cair, mais o pH da solução aumenta, neste caso, porque estamos a titular um ácido forte. No entanto, há aqui uma região onde o valor de pH varia bruscamente. Repare no seguinte, no início, nós temos uma elevada concentração de íons H3O+. À medida que o titulante cai sobre o titulado, essa concentração de íons H3O+, vai diminuindo até que se aproxima de uma concentração muito, muito pequena. Se nós não tivermos cuidado com o caudal que cai da bureta, nós podemos, eventualmente, não conseguir
chegar a uma situação em que o pH da solução no Erlenmeyer seja 7. E porquê? Porque quando estamos perto desta região, a quantidade de H3O+, do ácido é tão pequena que uma pequeníssima gota pode dar para que a neutralização total aconteça. Claro que se deixarmos cair uma gota grande ou várias gotas, passaremos pelo ponto de equivalência e, claro, a titulação estará irremediavelmente comprometida. Portanto, junto aqui a esta região, os volumes de titulante têm que ser muito bem controlados, tão pequenos quanto se possa. Porque aqui a variação do pH é muito brusca. E porquê é que é muito brusca? Porque nós temos nesta região uma concentração de H3O+ muito pequena e aqui, claro que a concentração do titulante não variou. Portanto, uma gota de titulante pode fazer variar aqui o pH rapidamente e cair já na zona de pHs aqui de 12, etc. Ou seja, sairmos aqui da zona do ponto de equivalência, ou seja, de pH igual a 7, que é o pH da solução quando estamos a titular um ácido forte com uma base forte. Por que razão é que o pH aqui varia tão rapidamente? Vamos ver aqui uma situação interessante. Vamos considerar 1 litro de água, portanto a temperatura de 25 graus Celsius, para que o pH seja 7,00 ou 7,00. O que é que vamos fazer a esta água? Num caso, vamos adicionar uma centésima de mol de cloreto de hidrogênio, como sabemos é um ácido forte, e vai ionizar-se totalmente. O que quer dizer então que a concentração de H3O+ será igual a 0,01 mol por decímetro cúbico. Porquê? Porque estamos a adicionar uma centésima de mol de HCl, que é um ácido forte, que vai sofrer ionização total a 1 litro de água. Portanto, vamos ficar com 0,01 mol por decímetro cúbico. Mas o pH é menos logaritmo da concentração de H3O+, ou seja, o pH fica 2. Repare-se, com uma centésima de mol de HCl num litro de água, nós conseguimos uma variação de 5 valores, 5 pontos na escala de pH. Não o conseguiríamos, por exemplo, se esta solução fosse alcalina. Não conseguiríamos uma variação assim tão brusca. E o que é que acontecia a este litro de água se em vez de uma centésima de mol de cloreto de hidrogênio lhe adicionássemos uma centésima de mol de hidróxido de sódio, que, como sabemos, é uma base forte e que se ioniza totalmente, se dissocia, aliás. Dissocia porque já existem íons antes de o hidróxido de sódio interatuar com a água. Portanto, estava a dizer, base forte dissocia-se completamente. E então, se adicionarmos uma centésima de mol, o que é que vai acontecer ao pH? Bom, a concentração de OH-, claro que estamos sempre a desprezar aqui a concentração de H3O+ proveniente da autoionização da água e aqui a concentração de OH- proveniente da autoionização da água. Como sabemos, tem valor extremamente pequeno comparado com estas concentrações e, portanto, podemos desprezá-lo. Ora, a concentração de OH- será uma centésima de mol por decímetro cúbico. É claro que o seu pOH será 2, o que implica que o pH seja 12, ou seja, a solução, aliás, a 1 litro de água, quando lhe adicionamos uma centésima de mol de hidróxido de sódio, muda o seu pH de 5 unidades, passou de 7 para 12. É este comportamento que explica aqui esta variação brusca de pH. E ainda bem que é assim, porque é uma vantagem. Repare que nós assim, desde que tenhamos indicadores que sejam sensíveis na sua zona de viragem, valores, por exemplo, de pH entre 4 e 10, qualquer um deles, quer o verde, quer o vermelho, seriam bons indicadores para nos dizer quando é que tínhamos chegado ao final da titulação. O melhor é o indicador na zona de viragem envolver mesmo o valor do pH. Mas desde que ele se encontra aqui nesta variação brusca, nesta zona de variação brusca, desde que se encontra aqui a sua zona de viragem, ele é bom e, portanto, tanto podíamos ter feito a experiência com este indicador como com este.
Claro que se o indicador tivesse zona de viragem aqui, isso não, porque, por exemplo, quando a solução atingisse este valor de pH, ele mudava de cor e nós dizíamos, já chegamos ao final da titulação, ao ponto final. Não, não tínhamos chegado porque o indicador estava mal selecionado. Portanto, a escolha do indicador é importante. Ele deve ter na sua zona de viragem o valor do pH no ponto de equivalência, de preferência. Caso contrário, terá que ter o pH nesta zona de variação brusca. Será na mesma eficiente, desde que a zona de viragem tem que estar na zona de variação brusca do pH. Portanto, se por acaso, só por uma questão de curiosidade, em vez de titularmos um ácido forte com uma base, se tivéssemos titulado uma base forte com um ácido, a curva seria esta, porque inicialmente teríamos um pH elevado, 12, 13, e depois, claro, que à medida que vamos adicionando ácidos sobre a base, o pH vai diminuindo, chegaríamos também aqui à zona de viragem dos indicadores, ou seja, ao ponto de equivalência, zona de viragem dos indicadores se tivessem sido bem escolhidos, claro. Portanto, aqui ao ponto de equivalência e, claro, continuando a adicionar, neste caso, o ácido, a solução depois, passando esta zona aqui, este ponto de equivalência, a solução começa a ficar ácida. Mas repare-se que o formato da curva tem que ser este, não o anterior, porque o anterior será uma titulação ácido, titulamos um ácido com uma base. No segundo, titulamos uma base com o ácido. Feita a revisão sobre o conceito de titulação, vamos então prosseguir na resolução deste problema. Vamos, no entanto, começar por chamar a atenção aqui a um pormenor. Nós temos ácido acético a reagir estequiometricamente na proporção de 1 para 1 com hidróxido de sódio. Quando se faz uma titulação, há sempre uma reação entre íons OH- e H3 ou mais. De onde é que eles vêm? Ora, o ácido acético sofre ionização, portanto liberta um anião acetato e um íon H+. E o hidróxido de sódio, quando se dissocia, também liberta um Na- e um OH-. É este OH- que vai reagir com o H+ durante a titulação. E, portanto, verifica-se que reagem estequiometricamente na proporção de 1 para 1. Isto é importante daqui a pouco, quando estivermos um pouco mais à frente na resolução do problema. Repare que o enunciado sugere, comece por calcular a quantidade de hidróxido de sódio adicionada. Nós queremos calcular a concentração da solução de ácido acético. Ora, para calcularmos a quantidade de hidróxido de sódio, nós temos aqui a concentração e teremos o volume de hidróxido de sódio usado. Portanto, utilizando a expressão N igual a CV, portanto, quantidade química igual à concentração multiplicada pelo volume, vamos fazer substituição de valores. Portanto, esta é a concentração do hidróxido de sódio, este é o volume de hidróxido de sódio utilizado, da solução de hidróxido de sódio utilizada. Repare que estamos aqui com decímetros cúbicos, tinha que ser, porque a concentração está em mol por decímetro cúbico. Vamos fazer as contas e, portanto, a quantidade química de hidróxido de sódio utilizada foi de 5,000 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Mas nós queremos a concentração da solução de ácido acético. Portanto, para sabermos a concentração de ácido acético, temos de saber a quantidade química de ácido acético, mas o volume já o temos. Como é que sabemos a quantidade química de ácido acético? Repare-se, aqui há pouco nós dissemos que o hidróxido de sódio reage estequiometricamente na proporção de 1 para 1 com o ácido acético. Então, se temos a quantidade química de hidróxido de sódio, ou seja, de OH- utilizada, e que se reagem na proporção de 1 para 1, então a quantidade química de ácido acético é igual à quantidade química de hidróxido de sódio. Portanto, 5,000 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Portanto, para sabermos a concentração, é unicamente dividir esta quantidade química pelo volume, utilizando unidades coerentes. Portanto, concentração N sobre V,
portanto, esta é a quantidade química do ácido acético a dividir pelo volume de ácido acético que era este, que foi titulado, e, portanto, a concentração com o número correto de algarismos significativos dá 2,00 vezes 10 elevado a menos 1 mol por decímetro cúbico.